Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer a correção do teste diagnóstico. Esse será o nosso conteúdo, a nossa aula remota de hoje. Eu sei que vocês já devem ter percebido, né, que o resultado do teste diagnóstico ele é dado imediatamente após o envio do teste, mas é necessário que eu explique a vocês por que verdadeiro e por que falso cada uma das questões, cada uma das alternativas, certo? Lembram-se, a primeira questão do teste diagnóstico dizia o seguinte: a filosofia, está vendo aqui, 01, a filosofia surge no início do Império Greco-Romano, no século III a.C. Gente, a gente pode perceber aqui que há dois equívocos, né? Essa alternativa é falsa. Por quê? Primeiro, não foi no Império Greco-Romano, né? Porque foi bem antes do Império Greco-Romano. E segundo, que não foi no século III a.C., né? Foi aproximadamente no século VI a.C., como nós sabemos, de maneira oficial, né? Historicamente. É claro, há quem diga que a filosofia tenha existido bem antes. Eu acredito também que sim, ela já existia em outros lugares, não só na Grécia, como foi colocado pela maioria dos historiadores, mas no Oriente Médio e mesmo, quem sabe, em alguns pontos do Ocidente. Mas, dentro daquilo que nós conhecemos, a gente sempre busca prezar pela historicidade. E pela historicidade filosófica, a filosofia de fato surgiu na Grécia, mas no século VI, né? No século VI a.C., tendo como o principal e primeiro filósofo, melhor dizendo, tendo como primeiro filósofo Tales de Mileto. Segunda alternativa diz o seguinte: Sócrates é considerado o primeiro filósofo da história humana. Não, né, gente? Como eu já respondi, o primeiro filósofo considerado na história humana é Tales de Mileto, aquele que é considerado pela história humana. Mais uma vez, repito, não quer dizer que antes de Tales não tenha tido filósofo. É possível, porém, não foi, digamos assim, historicizado, destacado, né, pela história. Questão 3. Platão considerou o mundo sensível como cópia do inteligível. De fato, gente, isso é verdadeiro. Tanto é que, segundo Platão, existe, de fato, existia um mundo das ideias, e nesse mundo das ideias, a essência das coisas sensíveis, materiais, estava nesse mundo sensível, aquilo que nós vemos, tocamos, em que nos movemos e projetamos o nosso ser. Mas para ele, esse mundo sensível em que nós vivemos não é a realidade, né? É apenas a cópia da verdadeira realidade, que é o mundo das ideias. É interessante isso. A filosofia, número 4. A filosofia é equivalente à teologia? Não, né, gente? Não precisa nem explicação. Pela própria terminologia da palavra, você vai observar que não são duas palavras com a mesma significância, né? Teologia é o estudo sobre Deus ou coisas do divino, e filosofia é estudo ou busca pela sabedoria. Melhor, nem há o termo estudo, na verdade, é o amor à sabedoria, é a amizade ao conhecimento, a busca pelo conhecimento. De modo geral, filosofia significa amor à sabedoria. Verdadeiro ou falso? Número 5, verdadeiro, né? Como eu já coloquei na questão anterior, filosofia, amor à sabedoria. Questão 6. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino foram filósofos cristãos. Verdadeiro ou falso? Acho que aí, pela própria titularidade, vocês podem já ter uma dica, né? De fato, como são considerados santos pelos cristãos católicos, e não só por isso, mas porque de fato foram filósofos, e dentro do período em que nós chamamos de filosofia cristã, de fato, no período medieval, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, sim, eram filósofos cristãos. Número 7. O ceticismo filosófico pressupõe que Deus é a verdade absoluta. Gente, o que é ceticismo? Ceticismo significa, né, uma filosofia pautada em que não é possível verdades absolutas, nem mesmo é possível que o homem conheça as coisas. Né? Para os céticos, não é possível o conhecimento pleno das coisas.
Tudo é colocado em xeque, com dúvida, e tudo é um devir, que é e ao mesmo tempo não é. Não é possível pensar nem conhecer as coisas. Então, muito menos Deus como verdade absoluta. Então, é falso. Os céticos nem sequer acreditavam na possibilidade de uma verdade absoluta e duvidavam da existência de Deus ou dos deuses. Graças à filosofia, o ser humano se tornou mais fideísta e menos racionalista. Verdadeiro ou falso? Com certeza falso, né? Porque com a filosofia foi o contrário. O ser humano passou a ser mais racional, não diria o termo racionalista, é um pouco pejorativo, e bem menos fideísta, né? Ou quase que nulo no sentido de fideísmo. O ser humano assumiu uma característica mais crítica e analítica. Questão 9. O senso comum se difere do senso crítico. Fato, verdade. O senso comum é basicamente nossas crenças e até mesmo associadas a nossas experiências e vida cotidiana, são nossas verdades superficiais, baseadas em experiências e crenças. E o senso crítico não, é baseado em uma análise minuciosa dos fatos, certo? Então se difere. Então, essa alternativa é verdadeira. Questão 10. Filosoficamente, o relativismo considera o conhecimento único e apenas científico. Pelo contrário, como o próprio termo diz, relativismo vem de relativizar, ou seja, o conhecimento ele é verdadeiro a partir de um ponto de vista, onde todos os pontos de vista têm o seu quê de verdade. Então, essa aqui é falsa. Alternativa 11. Descartes foi o pai da filosofia empirista. Não, gente. Descartes ele é considerado o pai da filosofia racionalista, né? O pai do racionalismo, né? Aquele que dá, digamos assim, abertura à filosofia moderna. Karl Marx, embora sociólogo, também é considerado filósofo. É verdade, né? Nós sabemos que Karl Marx ele é até mais estudado na sociologia que propriamente na filosofia, mas ele é muito importante para a filosofia e, digamos assim, considerado um dos pais, né, da sociologia. Então, é verdadeiro. 13ª questão. Filosofar é uma atitude própria do pensar crítico e analítico. Perfeito. Ou seja, quem tem uma atitude filosófica pensa criticamente e analisa tudo o que pensa e que investiga, certo? Então, é uma característica da filosofia. Questão 14. O pensamento ateísta foi fundado por filósofos teístas. Vocês podem perceber que há uma pegadinha aqui, se vocês não observarem, né? Ateísta e teísta. Ateísta, negação de Deus, e teísta, confirmação e crença em Deus. Então, com certeza, há uma contradição na própria questão. Falso. 15ª alternativa. O pensamento filosófico, em todos os seus aspectos, influenciou a sociedade. Sim, de fato, em todos os seus aspectos, principalmente porque a filosofia é considerada, né, como mãe de todas as ciências, ela vai buscar em todos os aspectos da vida humana, da natureza, das coisas visíveis e invisíveis, investigar e entender. Então, influenciou de modo geral na sociedade. A filosofia não restringe-se a um objeto de pesquisa, 16ª questão. Claro que não. Como eu falei na questão anterior, a filosofia buscou em tudo conhecer e conhecer de tudo um pouco. 17ª questão. A filosofia é mãe de todas as ciências. Sim, ela pode ser considerada verdadeira. Não quer dizer que seja unânime. Algumas teorias vão dizer o contrário, mas de modo geral, você pode considerar a filosofia mãe de todas as ciências. 18ª questão. A crença e a superstição são intrínsecas à filosofia. Não, né, gente? Falso. A crença e a superstição, ela pode ser intrínseca ao senso comum, né, às crenças, ou mesmo em alguns aspectos dos pensamentos religiosos, mas não da filosofia. O pensamento crítico é igual ao analítico? Falso. Por quê? O crítico, ele separa e analisa, ele pressupõe a análise, mas ele analisa de maneira mais, digamos assim, sistemática, né? De maneira sistemática e sintética, de modo geral. Já o analítico, não. O analítico, ele analisa especificamente um ponto ou um raciocínio
certo? E fazendo essa análise, chegar a uma conclusão, certo? Então, não é a mesma coisa. Pitágoras, além de matemático, também foi filósofo. Também, isso é verdade, tá? Pitágoras, por incrível que pareça, ele foi primeiro filósofo e depois considerou-se, né, como o pai da matemática. 21ª questão. A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em um estudo, né? Ou seja, eu quero fazer um estudo, uma pesquisa. Eu tenho que pressupor, né, que é necessário haver independência entre os poderes, seja educacional, seja social, para que cada um livremente possa fazer a sua pesquisa. Mas eu acredito que eu cometi um equívoco aqui seria Estado, não estudo. Mas também vai ser verdadeiro da mesma forma, mesmo mudando aqui para Estado. Mas eu acho que foi o cursor mudou para estudo. Mas também serve. 22ª questão. Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como plenitude espiritual e ascese pessoal. Ora, se pressupõe a Aristóteles que a felicidade é excelentes atributos, e esses atributos, quando você coloca enquanto seres humanos, baseado em suas virtudes, em suas ações sociais, em suas escolhas, em sua finalidade de ser, isso não quer dizer uma ascese pessoal, pelo contrário, ela precisa sim de uma relação interpessoal, e não será uma ascese, mas sim uma interrelação. Então, essa aqui seria o que? Falsa. 23ª questão. Os filósofos defendem que o conhecimento é impossível, restando-nos somente o ceticismo. Falso, né? Os filósofos, na sua maioria, defendem a possibilidade do conhecimento. São poucos os filósofos céticos, né? 24ª questão. Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do pensamento filosófico. Não, isso aqui, essa visão materialista, essa visão consumista, ela é própria das relações de capitalismo, das relações de poderes, mas não faz parte da meta filosófica. Tanto é que Sócrates, o primeiro filósofo, questionava muito e criticava bastante os sofistas, que vendiam conhecimento. 25ª questão. Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes, Bacon e o projeto iluminista, concebem a ciência como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Por incrível que pareça, é verdadeiro. Por quê? Com a visão cartesiana, o pensamento de Bacon e todo o iluminismo coloca o homem como o centro de todas as coisas, né? Descarta a possibilidade do teocentrismo e coloca a natureza não como uma parte do ser humano, mas como um objeto de estudo do ser humano. É como se o homem estivesse se afastando das intempéries da natureza e ela fosse apenas agora como um fenômeno a ser investigado e a razão humana que vai dizer o que ela seja ou não. Então, pessoal, essa foi a nossa correção. Eu espero ter ajudado vocês e até a próxima, se Deus quiser.